Falar sobre suicídio não é fácil, mas silenciar pode custar vidas. A cada 34 minutos, uma pessoa morre por suicídio no Brasil. E ao contrário da tendência mundial de queda, por aqui os números continuam crescendo. Hoje no Em Questão vamos entender por que isso acontece e o que pode ser feito. Nosso convidado é o médico Carlos Felipe de Oliveira. Ele que é um dos fundadores e atual vice-presidente da ABEPS, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Muito obrigado pelo convite, por poder ter uma oportunidade de dar visibilidade a um tema tão importante, particularmente nesse mês do Setembro Amarelo. Nas últimas 2 décadas, houve um crescimento no Brasil de 43% dos suicídios, enquanto no mundo houve uma queda de 36%. Que fatores levaram a esse aumento no Brasil e a diminuição lá fora? Então, bem, eu venho trabalhando com o tema há cerca de 25 anos, né? Nós avançamos muito num sistema que tem a ver também com a maior notificação dos casos, particularmente dos casos de suicídio. O sistema de informações de mortalidade no Brasil é um sistema muito bom. Desde a década de 70 ele vem crescendo, é bastante confiável, tem um reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, então isso é um fato importante para a gente analisar, né, os dados. A questão das tentativas, por outro lado, ainda estamos avançando. Agora, isso também não é tão homogêneo. Nós vivemos num continente, né? Um grande continente. Então, quando nós temos as médias nacionais, elas são médias, né? Então, nós temos em algumas regiões taxas mais altas e em outras regiões taxas mais baixas. Em algumas regiões, as notificações são mais precárias, em algumas populações também, como particularmente nas populações indígenas, por questões culturais, com exceção daquelas populações indígenas, e eu estou falando das populações indígenas porque elas têm uma alta taxa de suicídio, Maior que a população em geral. maior do que na população, 4 vezes mais do que na população geral, particularmente entre a população jovem. Como você falou, é um fenômeno complexo, e quando a gente diz que é um fenômeno complexo, a gente está dizendo que intervém vários fatores, né? O que nós chamamos os fatores de riscos e também os fatores protetores. Na realidade, o suicídio acontece quando ocorre um desequilíbrio entre esses fatores de risco e os fatores de proteção, que podem ser vários também. A gente antes vinha trabalhando muito com os fatores de risco, hoje a gente tem chamando mais a atenção dos fatores de proteção e também pensando que populações em situação de risco, se nós atuarmos muito efetivamente, acolhendo, protegendo, nós podemos diminuir o risco dessa população. Isso, por exemplo, na população LGBTQIA+. Então, a partir do momento em que essa população consegue diminuir seus conflitos internos e junto à sociedade, nós tornamos essa população com menor risco, né? Então, os fatores de risco e os fatores de proteção, eles variam muito. Então, assim, nós temos vários fatores. Uma questão que eu acho particularmente importante para os jovens é a questão do futuro, da esperança, né? Também pensar o não isolamento, né? Que pode ocorrer particularmente com o acesso e o uso, não o acesso, mas o uso persistente das redes sociais. Aí é um capítulo importante, né? Mas entre os jovens, a questão de pensar o futuro, um jovem que está numa faculdade, por exemplo, e a gente tem tido relatos de suicídios em universidades, eles sofrem uma pressão muito grande ali,
da faculdade, na competição que ocorre, às vezes porque também são deslocados de suas famílias, particularmente eles migram para as capitais ou cidades que tenham uma faculdade, e com isso eles deixam todas suas relações, suas amizades, sua família, que dá um conforto, e vão enfrentar sós, né, novos desafios, novas competições, Perdem a e rede de apoio, né? perdem a rede de apoio, que ela é fundamental. Então, por isso que hoje também a gente vem conseguindo que as universidades criem centros de suporte a esses estudantes. Isso é fundamental. Agora, o suicídio ainda é um tabu na nossa sociedade, né? O quanto que esse estigma e também o silenciamento, eles acabam atrapalhando a prevenção. Com certeza, Fátima. O suicídio, ele é um tabu, tem uma série de mitos, tem um estigma e que acompanha também a saúde mental. Os transtornos mentais estão acompanhados de estigmas diferentes de outros transtornos, de outras doenças da sociedade, né? Eu gosto de dizer que as pessoas dizem, bem, eu vou ao ginecologista, eu vou no dermatologista, mas eu vou No ao, psiquiatra, ao as pessoas não falam. psiquiatra. E isso porque, né, a sociedade tem estigmas em relação à questão e as pessoas também, nos seus locais de trabalho, particularmente alguns locais de trabalho, como por exemplo forças de segurança, que a gente tem tido muito contato, há ainda, né, o estigma de que aquela pessoa que tenha um transtorno, isso pode dificultar a ascensão de sua carreira, né? Então, as pessoas têm um sofrimento, escondem Escondem. o seu sofrimento e porque ainda não falamos desses transtornos tão abertamente quanto falamos E de outras. essa pessoa acaba não buscando ajuda, né? Exatamente, a pessoa não vai buscar ajuda, ao mesmo tempo também, e os mitos e os tabus não ocorrem na sociedade em geral, mas também entre os profissionais de saúde. Agora a gente vem, né, fazendo vários encontros, várias instituições vêm trabalhando com o tema, mas ainda os profissionais de saúde têm também impressões equivocadas sobre o tema. Eu, uma vez, dando uma aula num curso de psicologia hospitalar, eu perguntei, né, para um grupo de alunos, mais de 50, o que que eles achavam do suicídio. E a primeira coisa que eles escutaram foi: eu acho que o suicida. Aí eu disse: ok. O suicida, já vi que já estavam, né, designando, colocando um rótulo nesse indivíduo e que seria difícil desse indivíduo tirar. Eu acho que, né, então, consertando, eu acho que aquele que se suicida é corajoso. Aí uma banda da turma disse assim: não, eu acho que é covarde. Eu disse: bem, então a aula que nós vamos ter hoje é mitos e tabus sobre o suicídio. Porque como que vocês, profissionais, vão pensar, vão encontrar um paciente, uma pessoa que está pedindo ajuda e você vai achar, por conta da sua constituição cultural, religiosa, filosófica, que ele é ou corajoso ou covarde, né? Então, poder falar sobre o suicídio é muito importante. Nós agora, todo o tempo nós estamos tendo que conversar sobre o tema. Semana passada me disseram: Felipe, a gente vai fazer junto a uma universidade, né, de São Paulo, da capital, um evento. Agora eles pediram para a gente tirar da faixa da frente da universidade a palavra suicídio, que alguém podia passar e não ficar bem. Aí eu disse: olha, dentro de uma universidade nós vamos falar sobre o tema. Não.
proponho que vá lá, converse com os organizadores e explique que ninguém vai se suicidar porque olhou a palavra suicídio. Não é assim. Então, o suicídio nós precisamos falar. Precisamos treinar os profissionais, falar de uma forma, né, tranquila, clara, para que possamos alcançar as pessoas e que as pessoas possam procurar ajuda também. A ABEPS ela atua em duas grandes frentes, a prevenção e a pós-venção. O senhor poderia explicar um pouquinho a diferença entre esses dois trabalhos? Então, o trabalho de prevenção envolve uma série de atividades que é aquela que a gente quer, né, evitar ou tentar reduzir a taxa de suicídio e as tentativas de suicídio. Se nós melhoramos e organizamos o sistema de saúde, os centros de atenção psicossociais e outros centros para atender e receber esses casos de pessoas em crise, e ao mesmo tempo também treinamos os profissionais, porque vários profissionais dizem, mas eu não estou treinado para uma situação de crise. Então nós temos que treinar também essas pessoas. Nós estamos desenvolvendo ações de prevenção. As ações de Essa capacitação dos profissionais de saúde que estão lá na ponta, onde essa pessoa vai chegar, essa capacitação é fundamental, né? ela é fundamental. Ela tem que ser permanente, ela tem que ser muito bem dirigida, muito bem planejada, no sentido de que a gente possa avaliar o impacto que ela teve, né? Porque quando nós fazemos um treinamento dirigido, e eu tive uma experiência, porque eu trabalhei como consultor da OMS em Cabo Verde, na África, onde montamos uma estratégia para um projeto de 5 anos de implantação de uma estratégia nacional de prevenção, e incluímos aí um treinamento, o que eu chamo um treinamento estratégico, porque não era um treinamento muito dirigido. Cabo Verde é um arquipélago com 10 ilhas, então nós vamos ter profissionais das diversas ilhas, profissionais que trabalham nas diversas áreas, podem ser religiosos, líderes comunitários, jornalistas, profissionais de saúde, profissionais de educação, profissionais de segurança. Essas pessoas vão ser treinadas, conhecer o que já foi desenvolvido, porque quando montamos a estratégia, passamos 3 meses montando essa estratégia, chamamos 50 instituições. E dessas instituições fomos fazendo workshops com cada uma delas. Então, se nós queremos, por exemplo, temos um centro de atenção psicossocial e os profissionais dizem, mas eu não sei atender em crise, nós vamos trabalhar com isso, com esse tema específico e é muito importante. Desde o momento que nós fazemos um treinamento, nós já pensamos como vai ser os nossos instrumentos de avaliação. Porque interessa a gente saber se isso aí funcionou. Foi efetivo, né? Foi efetivo. E agora, voltando para a pós-venção, o que é a pós-venção? Nós sabemos que as pessoas que perdem alguém por suicídio sofrem. Elas são chamados, né, um nome que foi traduzido do inglês para o português, sobreviventes, né? O Schneidman, que é um psiquiatra, um psicólogo americano, que criou praticamente a suicidologia, né? Isso nos anos 40. Então, sabemos que essas pessoas podem ter um maior risco, porque elas viveram aquela situação, e nós temos isso em várias histórias que se repetem de suicídio dentro de um mesmo grupo. Pode ser a família, o local de trabalho, a escola, qualquer. Então, nós desenvolvemos trabalhos com esse grupo, né? Quando eu fui chefe do ambulatório do Instituto Felipe Pinel, no Rio de Janeiro, nós montamos um núcleo de atenção ao suicídio, que era um núcleo exatamente formado por profissionais de várias áreas. Isso é muito importante, sempre trabalhar em equipe, porque é um tema que a gente tem uma empatia, né? Mas é um tema Multifatorial, envolve vários
Profissionais, na verdade. envolver vários profissionais e também aliviar o trabalho de cada um desses profissionais. O senhor falou aí na família, né? Nos que ficam. Quando a tentativa não chega ao termo, essa pessoa que sobrevive também, como é que é feito o trabalho com ela? Uhum. Então, a nossa Ele indicação. também é um sobrevivente. Ele é um sobrevivente, né, de uma tentativa. Então, o trabalho tem que ser sempre realizado com o indivíduo no ambiente que ele está, né? No meio social que ele está. Ambiente considerando, né, o meio que ele está, o meio que pode estar provocando um conflito, porque às vezes tem conflitos que surgem dentro desses espaços mesmo da família e como lidar com isso. Então a gente propõe sempre intervenções é, com o indivíduo e com a família, né? Ou com o indivíduo ou com a escola, porque às vezes tem o conflito, tem né, um dito, né, que o conflito, a tentativa de suicídio pode ocorrer no local do conflito. Então isso diz, aquela pessoa talvez já estivesse com um conflito naquele espaço de trabalho. Então, temos que intervir. Aonde quer que tenha ocorrido uma tentativa, e se ocorre uma tentativa de suicídio, essa é a informação mais concreta de que nós devemos acompanhar aquele indivíduo, porque ele pode repetir, pode fazer uma outra tentativa. Então, hoje, monitorar os casos de tentativas de suicídio, e para isso nós estamos trabalhando junto com o sistema de violências e notificações do Ministério da Saúde, que agora vai ser totalmente online, para colocar aquela informação e dar seguimento. Temos que acompanhar esses casos. Isso é fundamental. Agora, o senhor falou até no início, né, do programa, a questão dos jovens, né? Entre os adolescentes, jovens de 15 a 19 anos, o suicídio já é a terceira maior causa de morte. Por que essa faixa etária é tão vulnerável? Quando nós olhamos a nossa população, temos que separar a população indígena dos indígenas que vivem, porque já sabemos que a taxa é alta, e se essa taxa é alta, ela está levando a taxa média de suicídio. Então, quando a gente dá a taxa da população jovem, nós estamos falando de populações, todas as populações. Indígenas e não indígenas. Indígenas e não indígenas. Então, aí são questões muito críticas, porque nós estamos acompanhando o caso, nós temos uma taxa de 40 por 100 mil nessa população, que é muito alta, né? Quando consideramos que a taxa média do Brasil está em 8 por 100 mil. Então, uma população 40 por 100 mil é muito alta. As populações urbanas e rurais têm bastante diferença. Às vezes, né, questões podem ser mais bem, por exemplo, entre a população LGBTQI+, em jovens, dentro das cidades, das grandes cidades, isso é mais facilmente, mais aceito. Consegue-se vencer mais barreiras. Isso, no meio rural, é crítico. E nós temos vários casos de suicídio de jovem por questões dessas que aparecem e que aí a rede social acaba sendo um divulgador, acabam trazendo, né, informações que dando visibilidade às intimidades das pessoas, e isso cria uma questão séria. E esses jovens muitas vezes vão buscar apoio nas redes sociais e encontram um ambiente nocivo, né? Exatamente, muito nocivo. Quando nós observamos nas redes sociais medidas ou má práticas, nós atuamos. Ou seja, ou através de notas públicas explicando, ou mesmo solicitando que as pessoas retirem. Explicamos que aquela prática, aquele material é um material que é nocivo,
né? Em alguns casos, o material ilegal, porque aparecem crianças que estão protegidas por lei, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e isso é o gancho que eu queria trazer. Nós participamos da Comissão Parlamentar de Inquérito das Fake News. Eu fui para uma audiência pública convidado porque as fake news implicam também a indução de violências, incluindo o suicídio, entre crianças e adolescentes. Então, essa CPMI, que foi em 2019, depois veio a pandemia, ela foi suspensa, mas nós conseguimos trabalhar, né, junto com a Polícia Federal e com empresas de segurança. Essa era, naquele dia, era a audiência, é, porque por trás dessa indução tem organizações criminosas. E as informações que nós temos são organizações que lucram muito dinheiro seja a questão do abuso em crianças e adolescentes, que é um risco muito alto para o suicídio depois, lá na frente, pode desenvolver quadros de depressão, né? E também os casos em que estavam ocorrendo orientações através das redes de métodos de suicídio. Nossa posição, quando a relatora na mesa me perguntou, e aí, vamos fazer o quê? Minha sugestão, aumentar as penas. Aumentar as penas, porque é a única coisa que nesse momento nós estamos podendo fazer enquanto não houver uma regulamentação, porque só deixar que as mídias... você retira, se aparecer a palavra suicídio, você retira. Não está acontecendo, estão surgindo outras... Isso é uma coisa que os algoritmos até podem fazer, mas vão encontrando novas e novas fórmulas. Então, como porta-voz, né, do tema, nós conseguimos incluir que a indução de suicídio, a Lei 14.811, que a indução de suicídio pela internet criminaliza o indivíduo que fez a ação, colocando como um crime hediondo, que implica em prisão imediata sem fiança. Entendeu? Agora, as informações que nós temos, porque trabalhamos com vários órgãos, né, de informação, de inteligência, é de que o volume de recursos por trás dessas redes que atingem crianças e adolescentes, redes de pornografia, de pedófilo, por trás, quer dizer, tem aquele que compra, mas por trás disso são organizações muito grandes, muito poderosas. Os servidores não estão no Brasil e nós estamos segundo as informações a Polícia Federal, vem trabalhando com outros órgãos fora do Brasil no sentido de controlar. Chegar na fonte, né? Chegar nas fontes, que estão em vários países aí do mundo. Há sinais? As pessoas, quando estão nesse caminho do desespero, porque, na verdade, o suicídio é um pedido de ajuda, né? Só que nem sempre dá tempo de ajudar, né? Essas pessoas, elas emitem sinais que quem está perto pode perceber? Boa pergunta, Fátima, porque as pessoas dão sinais, né? Mas é importante também para nós profissionais e para as próprias famílias pensarmos que não conseguimos prevenir todos os casos. Isso é muito importante. Porque senão vem a culpa, né? Vem a culpa. E nós, durante o congresso, nós fazemos sempre um encontro de sobreviventes. E eu me lembro de um congresso em Vitória que um colega psiquiatra disse, estava na mesa e muitas pessoas participam. Mais de 200 pessoas, familiares e profissionais, querem ouvir as histórias. E esse colega disse, eu já perdi um paciente que se suicidou e teve a coragem de fazer um relato que é muito importante, como eu acho também quando profissionais de saúde falam nesses encontros que nós temos, profissionais dizem, eu tenho um transtorno bipolar e eu estou em tratamento.
E particularmente quando são profissionais muito bem conceituados, isso tem um impacto muito grande para aqueles que estão ouvindo, né? Então, no Para caso... derrubar esse estigma, né? Exatamente. Então, e isso são técnicas, são experiências novas que a gente está vivendo, porque, né, vai muito contra ideias iniciais de que não, nós somos profissionais, estamos acima, temos que manter um distanciamento. Bem, a verdade é o seguinte: quando esse profissional, psiquiatra, disse, eu já perdi, eu sou um sobrevivente também, porque eu já perdi pacientes. E todos os médicos já perderam pacientes, porque são diversos os transtornos físicos ou mentais. Uma mãe virou e disse assim, doutor, o senhor acabou de tirar de cima de mim uma culpa enorme. Porque eu queria levar sempre meu filho, que havia se suicidado, num psiquiatra, mas ou eu não encontrava ou ele não queria. Vivia nesse conflito até que ele se suicidou. Então, quando o senhor fala isso, eu fico pensando, puxa, eu poderia ter levado e mesmo assim isso poderia ter acontecido. O ambiente de trabalho hoje em dia também se tornou muito tóxico, né? Alta competitividade, a questão também da pessoa nunca desligar, porque no WhatsApp ela é acionada fora do horário de trabalho, então não consegue ter aquele descanso, né? O quanto as empresas deveriam investir também em políticas de saúde mental, né? E o quanto é importante que elas acordem para isso. Isso é muito importante. Bem recentemente, eu acho que umas e outras estão ficando mais atentas. Bem recentemente foi publicado uma norma regulamentar 1, NR1, que trata da questão da saúde mental, que trata, né, de situações de risco, como você falou, sobrecarga de trabalho, abuso, assédio. São situações muito críticas e que ocorrem com alguma frequência. E que provocam, né, situações de extrema ansiedade, porque aquele indivíduo está num trabalho, depende daquele trabalho, e como é que o assédio vem geralmente da cadeia hierárquica. Então, isso é extremamente crítico. Então, agora nós estamos propondo, com essa instituição parceira que produz um anuário de saúde mental com as empresas, já produziu o segundo, fazer trabalhos de intervenção, né? E sempre levando em consideração que não é um pacote, nós precisamos escutar. Escutar porque as empresas também são diferentes. Tem regras, sabemos que as empresas, né, querem crescer, tem lucro, competitividade, tem tudo isso na empresa. Como lidar com isso, né? Vão ter, sem dúvida, aquelas empresas que vão estar mais à frente da questão, né? Mas isso é fundamental, porque se o trabalho é um local de conflito, o risco é muito grande. Existem experiências bem-sucedidas aqui no Brasil e também no exterior que podem servir de inspiração para programas mais amplos? Tá. Então, a gente vem trabalhando, e, e nesses 20 anos né, eu fui o coordenador do grupo de trabalho que elaborou as diretrizes da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio em 2006. Eu estava no Ministério da Saúde, eu sou médico aposentado do Ministério da Saúde, e naquele momento a gente lançou essas estratégias. Então, 20 anos atrás. No Brasil, então, a gente vem reforçando as ações locais, valorizando as ações locais, identificando quais são as experiências locais, trazendo essas experiências para o Congresso, né? Agora que a gente novamente estamos com um congresso presencial, e o próximo vai ser aqui em Petrópolis, né, na Unifase, e que é uma vitória fazer um congresso de prevenção do suicídio dentro de uma faculdade de medicina, porque estamos dando visibilidade a um tema né, que os próprios alunos não veem, né?
lá atrás, no passado, como eu, ou os hoje, dando essa visibilidade. Então, para que tragam as experiências, e nós vamos aprendendo com essas experiências e vamos conseguindo fazer intervenções específicas. Nós fizemos uma outra intervenção em que, propondo que os municípios criem comitês municipais de prevenção de suicídio. E aí estimulamos, né, alguns municípios, os municípios foram criando, né? E aí, né, sempre alguma liderança, um religioso, ou um oficial do Corpo de Bombeiro, e disse: olha, já montamos aqui todo o comitê, e agora o que é que a gente faz? Aí eu disse assim: bem, agora a gente vai fazer toda a pressão de baixo para cima para que os órgãos estaduais, o Ministério da Saúde, criem um comitê nacional para escutar e para ouvir, né, todas essas experiências que vão acontecendo, porque estão acontecendo. Nós precisamos de uma coordenação nacional para saber, opa, olha, isso está dando certo aqui, isso não está dando certo, vamos investir aqui e tal. E nós estamos exatamente nesse momento lutando por isso. Para encerrar, qual a mensagem que o senhor deixaria para uma pessoa que está em sofrimento intenso ou para um parente que perdeu uma pessoa para o suicídio? Tá. Primeiro que é preciso a gente ser muito empático, né, com essas pessoas, porque é um sofrimento, não é, né, muito grande, e independente do tipo de relação que essas pessoas têm. No sofrimento as pessoas precisam pedir ajuda. Às vezes a ajuda não é a pessoa que está ali do lado exatamente, mas deve ser aquela que ela tenha mais condições de conversar, né? Isso num momento. Mas também é uma ajuda profissional, né? Não desistir de uma ajuda profissional ou uma ajuda espiritual, caso se sinta fortalecido por uma ajuda espiritual. Isso é fundamental. Tanto e para os sobreviventes, hoje já temos vários grupos de sobreviventes espalhados pelo Brasil. Assim, bom que nesses 20 anos conseguimos criar esses grupos em que as pessoas vão e contam as suas histórias e escutam as histórias dos outros, um pouco como os AAs ou os NAs. Você escuta a história do outro, você vê que não está sozinho naquele fortalece ali, sofrimento. né? Se fortalece bastante. Então, eu acho que essa é a mensagem. E gostaria também, né, de convidar a todos para o congresso aqui em Petrópolis, ano que vem, né, Em agosto, né? em agosto, de 5 a 8 de agosto, e vai ser na Unifase, né? Vai ser uma experiência boa, além do que visitar. Muitas pessoas estão querendo vir. Ah, que bom que eu não conheço Petrópolis, vou conhecer. E também fazer uma divulgação, mostrar esse livro, né? Suicídio, Complexidade e Urgências na Cena Contemporânea, que é um livro que nós lançamos ano passado, No último congresso. no último congresso, né, com contribuições de vários profissionais, e no próximo congresso também queremos lançar um outro. Pode ser adquirido através do faleconosco@abeps.org.br. Eu convido a todos para entrarem no site da ABEPS, e ali também tem site dos nossos parceiros, né, olhar documentos, fazer downloads de documentos, manuais que interessam para a mídia e vários outros. Agora mesmo nesse mês, nós vamos estar junto com a Organização Pan-Americana de Saúde lançando um documento para mídia, a tradução do documento para mídia, né? Então, estamos aí, trabalhando. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, doutor Carlos Felipe. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Fátima, e em questão também. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.